Bom, pessoal, vamos começar o nosso papo. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de clientes, amigos, colegas de trabalho que estão interessados e também debatendo essa nova modificação legal e os impactos que ela traz na prática, né? Que a ideia desse papo é justamente essa. A nossa ideia é trazer ah, o viés trabalhista, o viés concorrencial e o viés de proteção de dados, e ainda uma contribuição muito importante em relação à visão do próprio mercado na aplicação do dia a dia e para os RHs das empresas dessa lei, tá? Hoje a gente conta aqui com a participação da Mariana Siqueira, nossa advogada da área trabalhista aqui do Madrona Fialho, Luiz Nagali, sócio na área de concorrencial do Madrona Fialho, o Bernardo Santos, sócio na área de privacidade de dados e cybersecurity, daqui do Madrona Fialho também, e a Juliana de Giorgi, que é diretora administrativa e de recursos humanos da DTA Engenharia. Bom dia, pessoal, obrigada por toparem aí esse papo. A nossa ideia é discutir um pouquinho, trazer um pouco dos nossos inputs, ao passo em que, se houver alguma dúvida e vocês quiserem já colocando no chat, ao final do nosso papo, a ideia é responder, na medida do possível, todas as perguntas que vierem e o que a gente puder responder também, né? Porque a gente está numa fase de muitos não seis ainda. Mas é isso. Bom, tá com um pouco de eco, né? Acho que agora passou. A ideia aqui é a gente trazer essa lei de transparência salarial e por que que ela veio, qual é o contexto em que a gente tem ela já no nosso conjunto legislativo, né? A lei, essa lei promulgada o ano passado, né, em março, e muito representativamente no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a Lei 14.611 de 23, ela dispõe a respeito da igualdade salarial entre homens e mulheres e os critérios remuneratórios. E ela não traz só as disposições legais, mas ela traz também uma série de medidas recomendadas às empresas para tomarem cuidado mesmo. Hoje a gente vê um mercado cada vez mais preocupado em metas ESG, em especial aqui a gente está falando da questão do S, né, do social. Ah, as empresas têm sido cada vez mais questionadas, seja pelos seus clientes, seja pelos seus parceiros, seja até mesmo pelos próprios colaboradores e empregados da instituição a respeito desse tipo de preparação, seja ela na prática, então a efetiva igualdade e a transparência dessas informações, ou seja ela como medidas de aproveitamento melhor das mulheres no mercado de trabalho, então, de algumas questões relacionadas à motivação, à melhora de qualificação dessas mulheres, para que elas, de fato, possam alcançar e galgar essas posições dentro da corporação. Então, a gente já tinha, sob o aspecto legal, a gente já tinha na Constituição Federal uma disposição específica a respeito de homens e mulheres terem o mesmo tratamento, né? Então, isso já era lei, essa que é a verdade. A gente já tinha também a disposição na própria CLT, que apesar de ser uma lei um tanto quanto antiga e ter tido poucas alterações no decorrer dos últimos anos, já tinha também à disposição acerca da igualdade salarial, da equiparação de empregados e etc. Mas, devido a todo esse contexto mundial que eu mencionei a respeito dessa preocupação e a prática que a gente vê de fato que existe uma diferença na grande maioria das corporações entre os salários dos homens e das mulheres, o governo entendeu por bem aí estabelecer então essa nova lei que ela traz a obrigatoriedade tanto da igualdade quanto da transparência de dados. E isso é que foi o principal ensejador de questionamentos, de dúvidas e de preocupações
por parte das empresas. A gente recebe muitas consultas diariamente de empresas que estão preenchendo esse formulário, né? E a maior dúvida está, de fato, em relação às preocupações decorrentes desta transparência, e não necessariamente em relação à igualdade de fato, né? O que me espanta muito, nos espanta aqui, porque na prática, se a gente for observar, todos os dados relacionados a pesquisas estatísticas, IBGE e etc., trazem a informação de que pelo menos 20% de diferença entre, para maior, né, entre o salário dos homens e das mulheres dentro das corporações. Esse é um dado estatístico, né? A gente não tem como mudar. Obviamente que a lei, e por isso que eu trago essa questão da preocupação em relação à transparência, grande parte das empresas entende que, em razão de terem um plano de carreira consolidado, uma política efetiva de plano de carreira, a igualdade ela estaria sendo respeitada. E aí, por isso, o temor em relação propriamente dita à transparência salarial e não ao preenchimento do relatório. Então, em razão dessa lei, e devido a várias discussões que surgiram em relação a ela, o governo também estabeleceu um decreto recentemente que dá algumas diretrizes a respeito do preenchimento desse formulário, e também a portaria do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego. Recentemente também, e devido à quantidade de reclamações e de perguntas que o Ministério do Trabalho e Emprego teve em relação ao preenchimento desse relatório, foi estendido o prazo, a gente tinha até final de fevereiro como prazo para preenchimento desse relatório, desculpa, desse formulário. Vou voltar um passo aqui para deixar clara a diferença entre o relatório e o formulário. E agora esse prazo foi estendido até amanhã, também não por coincidência, na minha visão, eles quiseram ter aí uma data um pouco mais emblemática, que é o Dia Internacional da Mulher. Por que que eu estou trazendo a questão da diferença entre o relatório e o formulário? Logo que a lei saiu, parecia de fato que os empregadores, e aí conceitualmente, aqueles empregadores que tivessem, de acordo com a lei, mais de 100 empregados dentro da sua corporação, 100 ou mais, né, deveriam preencher este relatório. Com o passar do tempo, as dúvidas que foram surgindo em relação à emissão desse relatório, e até por isso que saiu o decreto e a portaria, nós percebemos que não são as empresas que vão emitir o relatório. A empresa vai entrar no portal do Ministério, né, preencher este formulário, que tem algumas determinadas perguntas, que a gente vai até repassar ele aqui, com esse relatório, com esse formulário preenchido, o próprio Ministério do Trabalho vai emitir um relatório, e aí é que vem a maior preocupação das empresas. Com a emissão desse relatório, que a princípio, pela estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deve acontecer até o dia 15 de março, a consolidação e a emissão desse relatório pelo Ministério do Trabalho, as empresas deverão, por obrigatoriedade, fazer a divulgação desse relatório, seja no seu site, nas suas redes sociais, empresas que tenham capital aberto obrigatoriamente prestar informações para a CVM, etc., né? Então, é aí que vem o maior ponto de sensibilidade que a gente tem sentido nas empresas em relação a toda essa modificação legal, é essa transparência e essa divulgação. Então, só para elucidar aqui o que a gente está falando, eu vou abrir esse formulário. Alguém me sinaliza quando eu já estiver vendo, por favor. Agora foi, Primeiro, Pri. eu abri primeiro o relatório antes de abrir o formulário, só um minutinho.
Agora está aberto o formulário? Assim, Sim. Beleza. Então, voltando aí a definição e a obrigatoriedade que as empresas têm, só para deixar todo mundo um pouco mais calmo e acalentado. A obrigação até amanhã, então, é do preenchimento, além do preenchimento que essas empresas empregadoras todas já fizeram no seu e-social e que fazem atualização todo mês quando fecham a folha, é o preenchimento no Ministério do Trabalho e Emprego, no site do Emprega Brasil, deste formulário. Então, este formulário, em tese, ele traz informações a respeito de se a empresa tem ou não plano de cargos e salários ou plano de carreira, e aí é uma resposta bem padrão, sim ou não, né? Se a empresa possui planos de incentivo à contratação de mulheres, a gente tem uma série de leis, uma série de disposições, de normas regulamentadoras que dispõem a respeito de alguns incentivos para a contratação de mulheres, seja desde se a empresa fica em algum lugar ermo, que a empresa tenha uma preocupação adicional em manter luminosidade e um horário mais adequado para as mulheres entrarem e saírem dentro da empresa, até programa de creche interna, horário diferenciado para quem precisa buscar filho na escola, que infelizmente a gente sabe que, apesar de hoje já ter mudado muito a figura paterna, né, nessas relações, as mulheres ainda são responsáveis pela grande maioria das obrigações aí com educação dos filhos, né? Então, as políticas de incentivo à contratação, quais são? Essas que eu mencionei agora, além da contratação de pessoas mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres chefes de família, LGBTQIA+, e etc., tá? Questão de violência também. Então, essa é a resposta que deve ser apresentada pela empresa. E aqui alguns dados um pouco mais abertos, e é a partir daqui que a gente começa a ter algum problema, já vislumbrar algum problema com a emissão efetiva do relatório, tá? Então, aqui eles consideram, né, que tendo essas políticas, quais são efetivamente as práticas que são adotadas. Então, eu tenho algum tipo de fiscalização de apoio a essa parentalidade, justamente por esse fato que eu mencionei, que muitas vezes na prática a mulher é que é mais responsável pela questão da maternidade, né? A concessão antecipada de férias individuais, porque existe muita discussão a respeito da concessão à época concomitante, né, das férias escolares dos filhos, as faltas abonadas, que são aquelas que a pessoa tem direito para levar o filho em consultas médicas e etc. A licença paternidade estendida, que também é um benefício, vamos dizer assim, que a gente tem visto as empresas migrarem para ele. Antes era pura e simplesmente os 5 dias, o que a mim soa até inviável, né? Considerando que a gente está, de fato, num mundo em que a gente quer a participação masculina, tanto quanto a feminina, na educação e nos primeiros cuidados, né, com a criança. A licença maternidade estendida, que também foi um plano governamental muito antigo e que teve adesão da grande maioria das empresas para estender dos 4 meses para os 6 meses, com benefício fiscal, inclusive, e o auxílio creche ou a creche interna mesmo dentro da companhia. Então, aqui, e vejam que tem a política adotada na empresa para homens, para mulheres, para ambos, ou se não adota. Que a gente, na prática, e até em muitos acordos coletivos e convenções coletivas, a gente vê a obrigatoriedade do auxílio creche, por exemplo, na grande maioria dessas convenções e acordos coletivos serem só concedidos às empregadas mulheres e não aos empregados homens. Então, aqui a quinta pergunta: quais os critérios salariais e remuneratórios para progressão na carreira utilizados nessa empresa, né? Então, se ela atende metas de produção anteriormente definidas, pré-definidas, se ela tem disponibilidade de horas extras, isso também é um ponto que, inclusive, o Ministério do Trabalho levantou muito na live que eles fizeram para esclarecer um pouco essa lei, esse formulário e esse relatório de transparência salarial,
que, na prática, também por dados do IBGE, dados estatísticos, os homens fazem muito mais hora extra do que as mulheres. Uma série de razões para isso. Talvez porque sejam mais demandados internamente, talvez porque, de fato, a mulher tem mais hora para sair do trabalho para ir buscar filho na escola, etc., como a gente comentou, essa dupla jornada, né, que é mais comum entre as mulheres. A disponibilidade de pessoas em ocupações específicas no mercado de trabalho, o tempo de experiência profissional, a capacidade de trabalho em equipe dentro da companhia e a proatividade, né? O desenvolvimento de ideias, sugestões de melhoria de resultado. É óbvio que a empresa, todas as empresas enquadradas aí nessa obrigatoriedade da disponibilização desse relatório, e aí também deixando muito claro, não é que as empresas que tenham menos de 100 empregados não precisam atender ao requisito de igualdade salarial dentro da sua corporação. É que elas não vão ter, nesse primeiro momento, ao menos, a obrigatoriedade de divulgar esse relatório emitido pela MTE. Então, a empresa declara como verdadeira. Um ponto muito importante que a gente viu que foi objeto de muitas dúvidas na live apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego foi acerca de dois pontos em especial, na verdade. A lei, em primeiro lugar, ela trazia a definição de pessoa jurídica de direito privado. Então, em tese, deveria abarcar a totalidade dos empregados dentro do CNPJ raiz ou do CNPJ filial, o que na prática não é o que está sendo observado. Na prática, o que o MTE está obrigando as empresas a fazer é o preenchimento de todos os estabelecimentos, vou usar esse termo que não é muito apropriado para cada CNPJ, mas acaba sendo correspondente, que cada um que tenha mais de 100 empregados devem preencher. Então, se matriz não tiver mais de 100 empregados, uma filial não tiver mais de 100 empregados e a soma delas tiver mais de 100 empregados, ainda assim, pela lei, ela seria obrigada, mas na prática a gente está vendo que não vai ter essa obrigatoriedade do preenchimento do formulário. Outra questão é, o preenchimento do formulário, ele é por CNPJ. Ótimo, mas ele deve ser feito por aquilo que o Ministério do Trabalho e Emprego chamou de colaborador. Esse colaborador, ele é uma pessoa física com CPF que deve também ser cadastrado no MTE. Então, muito raro, muito comum, perdão, a gente vê empresas de consultoria de RH ou a própria contabilidade que são responsáveis pelo preenchimento desse formulário, eles precisam ter procuração específica e fazerem esse cadastro específico no próprio CPF da pessoa que vai preencher como o nome dessa responsabilidade dada ao MTE, que é colaborador, tá? Então, com essas informações em mãos, até amanhã, 8 de março, a previsão da MTE é de divulgar, então, até 15 de março, o relatório, efetivamente, compilar todas essas informações e apresentar para as empresas o compilado, o consolidado dessas informações, por meio desse relatório. Vou voltar aqui no relatório. Desculpa, gente, acho que eu vou ter que parar essa e abrir de novo. Foi? Então, esse é o modelo que o MTE está sugerindo que vai ser o consolidado, o compilado de todas essas informações prestadas no formulário, tá? Então, esse é o relatório de transparência e igualdade salarial de fato, que vai ser o modelo para primeiro semestre de 2024, porque pela lei essas informações vão ser atualizadas e renovadas semestralmente, com CNPJ jurídico. Então,
Eles falam, né, CNPJ jurídica sem empregados ou mais, mas de fato a gente está vendo que é por CNPJ, né? O próprio relatório traz essa informação diferente do que dispunha a lei, como eu mencionei antes. Então, aqui, o que que ele vai trazer? Como indicador, né? O salário mediano contratual, ou seja, o salário de fato que está sendo pago, né? E a média desse salário. E aí ele vai trazer a razão entre o salário da mulher e o salário do homem dentro daquele mesmo cargo. E aí vieram outras discussões a respeito disso. O MTE, e no preenchimento do formulário, essa é a principal base de apoio para o preenchimento, é a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. A CBO existe uma lista, hoje a gente tem, para vocês terem ideia até da discrepância, no Brasil a gente tem cerca de 6 mil CBOs, 2 mil e pouco classificações de fato, e dentro de cada classificação, como tem 3, 4 nomes diferentes, a gente tem cerca de 6 grandes classes de ocupação, vamos dizer assim. Na grande maioria dos países, a gente tem uma média aí de 1.000 classificações, para a gente ver como o Brasil é complexo até nisso, né? No nome que cada empresa coloca dentro da sua corporação. Com base, então, nessa CBO, o relatório vai pegar uma CBO idêntica, né, do grupo de homens, do grupo de mulheres, e estabelecer a média. Estabelecendo essa média, ele vai expor no relatório, então, muito diferente da preocupação da grande maioria das empresas, e a gente está acreditando que de fato vai ser assim, ela vai trazer, então, a razão entre a diferença do salário mediano do homem e do salário mediano da mulher. Então, muitas empresas estão perguntando assim: ah, mas eu só tenho um empregado nessa determinada função. Existe uma discussão aqui, a gente vai entrar, né, nessa discussão a respeito de LGPD daqui a pouquinho, que não é identificado diretamente, mas é facilmente identificável nesse cenário, mesmo trazendo só a razão, né? Por quê? Porque trazendo só a razão e sendo uma razão discrepante entre homens e mulheres, obviamente que essa empresa empregadora, ela vai ter vontade, vai precisar até para dar explicação para o mercado, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus parceiros, ela vai precisar apresentar um relatório paralelo de explicação, né? E isso também é uma das obrigatoriedades que essa discrepância obriga de acordo com a lei. Então, se na lei eu já disponho que eu vou ter oportunidade de apresentar a justificativa para essa discrepância, a gente tem percebido que para o mercado a preocupação é ainda maior dessas empresas apresentarem essas explicações a respeito de eventual discrepância. Então, da mesma forma, no item de baixo, a gente tem o salário médio efetivamente pago, né? E aí, só por uma questão conceitual também. Apesar de aqui no relatório a menção está salário tanto na live quanto no próprio formulário, não sei se vocês repararam, a menção é remuneração. Por que que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Existe muita diferença entre o que é salário, de fato, o valor registrado ali na carteira de trabalho e que aparece na folha de pagamento do empregado mensalmente, da remuneração. A remuneração inclui horas extras, a remuneração inclui comissões, a remuneração inclui uma série de outros recebíveis que esse empregado faz ao longo do mês, que não necessariamente estão relacionados diretamente ao salário, tá? Então, aqui vem o primeiro erro que eu identifiquei, pelo menos no relatório. No preenchimento do formulário, ele fala em remuneração. Aqui ele fala em salário. Entendo eu que eles vão usar o critério remuneração e aqui só está escrito salário por um erro de cognição mesmo. Mas vamos ver quando cada relatório for emitido como é que vai ser isso. E aí, como eu mencionei, né, cada grupo, cada grande grupo de ocupação, da Classificação Brasileira de Ocupação, CBO,
o percentual de diferença. Então, ele vai trazer a diferença no nível dirigentes e gerentes, qual é a razão do percentual de diferença. Então, nesse caso aqui, como exemplo, né, eles usaram 67. E assim por diante. Aqui tem apenas algumas classificações brasileiras de ocupação, obviamente, porque não dá para colocar todas elas, tá? E aqui o relatório vai trazer também um gráfico muito impactante, né? A gente sabe que isso é o que mais está preocupando as empresas, porque tem muitos mercados onde a contratação de homem ela é efetivamente maior, e a gente percebe que não é por uma questão de discriminação, mas é por uma questão até, a gente vê em sala de aula, né? A gente vai ter a participação da Juliana daqui a pouco para falar com a gente a respeito. No setor de engenharia, é muito mais comum em sala de aula nas faculdades a gente vê homens do que vê mulheres, né? E assim como hoje em medicina a gente vê muito mais mulheres do que homens. Então, tem essa discrepância que já vem desde do ensino, né? Do ensino superior. Então, a composição vai trazer uma explicação muito rasa, né, do que são mulheres negras, e aí também vem um ponto aqui a respeito de LGPD, porque a grande maioria dessas informações, esse consolidado, ele vem da própria declaração, da autodeclaração que a pessoa faz dela mesma dentro da companhia, né? Então, ela se declara negra, ou ela se declara parda, ou ela se declara branca. E isso pode também impactar a questão de proteção de dados, assim como homens negros e homens não negros, tá? E aí, para finalizar aqui os dois últimos pontos do relatório, a gente tem a menção a respeito das políticas de fato, né? Cumprimento de metas, a questão de meritocracia, experiência profissional, know-how e etc. Se tem, se não tem, enfim, quais são esses critérios, né? E as ações para aumentar a diversidade, que isso, na verdade, é o princípio ativo, na minha opinião, dessa lei. Essa lei, a meu ver, e eu quero muito crer que isso de fato vai ser observado pelo Ministério do Trabalho, está muito mais direcionada às ações para aumentar a diversidade do que a penalidade, a exposição das empresas, tá? Então, aqui a gente tem a menção a respeito dessas ações, então, políticas de contratação das mulheres, como a gente mencionou no começo, as políticas de promoção das mulheres para cargo de direção e gerência, e aí tem nessas políticas de promoções uma série de cursos de aprimoramento, né? Não é só a política em si que promove, porque isso é meritocracia que a gente vê em quase 100% mesmo das companhias, né? As ações de apoio ao compartilhamento das obrigações familiares para ambos os sexos. Acho que é basicamente isso que eu queria falar a respeito da diferença, né? E essa maior preocupação do formulário para o relatório. Então, eu vou parar aqui um pouco e queria ouvir um pouco. Acho que a gente pode começar pelo Bernardo. Bernardo, as preocupações a respeito da questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vimos, né, nas últimas semanas, algumas empresas, alguns sindicatos ajuizando medidas, pedindo liminar para não preencher esse formulário ou para não divulgar esse formulário, enfim, e o que fere a Lei Geral de Proteção de Dados aí, na sua opinião, o que pode ferir, né? Perfeito, Priscila. Primeiro, bom dia a todas e todos. Eu sou Bernardo, né, sócio da prática de proteção de dados aqui no Madrona Fialho. E um dos grandes pontos que surgiram já quando a lei foi promulgada, né, o que a gente viu ali é um claro vínculo do parâmetro de construção do relatório com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso decorrente de uma referência expressa que está lá no artigo 5º à LGPD. Então, de início, já havia uma expectativa de anonimização de dados. Só para a gente ter certeza de que a gente está todo mundo falando a mesma língua, eu acho que é bom a gente só recapitular, né? O conceito de dado pessoal ele está lá na LGPD e ele é qualquer informação
que está relacionado a uma pessoa natural, né, uma pessoa física. Então, os dados do empregado, todos os dados, na medida em que estejam vinculados a ele, né, que permitam identificá-lo, vão ser considerados dados pessoais e estão sujeitos lá às proteções usuais da LGPD. É, o conceito de anonimização também vem da LGPD e não resta dúvidas de que quando a lei e também o decreto estão falando de anonimização, eles estão falando da anonimização da LGPD. Com relação a isso, não há sombra, não há margem para dúvida, porque há uma referência expressa, né, à LGPD lá. Porém, parece haver uma simplificação excessiva ou um método único de anonimização que não vai funcionar em todos os casos. Então, isso tem causado bastante receio nas empresas, porque pode haver ali mais facilidade para identificar a remuneração de determinado empregado. Vou dar um pouco de contexto sobre isso e por que eu acho que existe uma simplificação excessiva. Está aberta para contribuições da sociedade um estudo preliminar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados preparou sobre anonimização e um outro procedimento que se chama pseudonimização. Esse estudo preliminar deixa muito claro que é impossível adotar uma técnica única para qualquer contexto e chamar isso de anonimização. Então, é um procedimento complexo que precisa considerar o volume de dados, a natureza dos dados, a disponibilidade de dados que possam possibilitar a reversão desse processo de anonimização, ou seja, não é uma regra, uma receita única para qualquer contexto. Eu estou deixando o link aqui no chat para quem tiver interesse em olhar esse estudo preliminar da NPD. Ele é bem interessante e não é tão extenso assim. E ele deixa muito evidente que o processo não é simples. E o que a gente viu, de início a gente estava, confesso, com mais receio, porque não havia nenhum sinal de como esse relatório sairia. Quando veio a live em que apresentaram o formato do relatório, a gente identificou assim, a preocupação era um pouco menor, mas ela ainda persiste. Eu vou tentar dar um exemplo para sinalizar. A gente vê que o relatório vai trazer média e mediana, e ele vai trazer também agrupados por CBOs, mas assim, em categorias um pouco mais abrangentes, mas ainda assim muito específicas, as diferenças salariais entre homens e mulheres. O que pode acontecer? É possível que dentro de uma determinada categoria de CBO, haja apenas um grupo muito restrito de indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino. Na medida em que isso ocorra, é possível que o processo de anonimização do relatório, né, seguindo as técnicas que o MTE está adotando, que ele seja reversível. Então é aí que surgem as principais preocupações. Na medida em que você tenha universos em determinadas categorias muito restritos de um determinado grupo, vai ser possível, digamos, fazer uma engenharia reversa do relatório para chegar aos dados originais. Isso significa que a anonimização feita vai ser revertida. E que a técnica empregada, se esse processo for muito simples, ela não está condizente com o requisito legal, né? Porque o que a LGPD exige é que, após a anonimização, não seja possível vincular aquele dado ao indivíduo novamente. Então, aí surgem preocupações. Vai ser muito importante ficar atento ao formato em que esse relatório, para cada empresa, seja emitido, para avaliar se o processo de anonimização foi adequado ou não, se ele vai funcionar ou não e se ela pode ser facilmente revertida ou não. Na medida em que isso ocorra, nós enxergamos pelo menos espaço para discussão, né? Como a Priscila adiantou, nós vimos já liminares concedidas nos últimos dias e decisões consideraram aspectos de proteção de dados para conceder essas liminares. Então, é importante ficar atento ao formato do relatório, principalmente porque, na minha visão, o grande gancho para
trazer uma discussão sobre a adequação ou não desse relatório da perspectiva de proteção de dados vai ser justamente se o processo de anonimização foi suficiente para impedir a vinculação daquele dado a um indivíduo, a dois indivíduos específicos dentro de cada empresa. Bom, acho que é isso. Tentei ser sucinto aqui para a gente poder explorar os demais aspectos, mas estou à disposição para solucionar as dúvidas de vocês. Obrigado, pessoal. Excelente, Bernardo, obrigada a você. Magali, e aí, quais são as preocupações que de fato a gente precisa ter em tese ou em suposição em relação ao concorrencial? E aqui eu vou pedir para você abrir tanto em relação a mercado propriamente, né? Então, informações sensíveis de mercado para concorrentes, como também aquela discussão que a gente teve recentemente em relação àquilo que eles chamaram ali de cartel do RH. É isso aí. Obrigado, Priscila. Obrigado, pessoal. Bom dia. O meu ponto, ele é parecido aí com o ponto do Bernardo, né? A Priscila, ela começou falando que essa, né, a nova legislação, ela tem dois pilares, né? Tem o pilar da igualdade salarial e tem o pilar da transparência. O meu ponto é sobre o pilar da transparência. E como bom memorando ou até e-mail jurídico, eu vou começar pela conclusão. E a conclusão é muito simples. Como que é difícil a vida da empresa no Brasil, né? E eu vou explicar por quê, com essa questão da transparência, né? Então, desde 2021, existe uma investigação que se tornou pública, então, qualquer um pode acessar ali pelo site do CAD, que ficou conhecida aí, né, pelos artigos de jornais como Carta do RH, que é uma investigação lançada pelo CAD, num determinado nicho aí de empresas, em que a autoridade concorrencial está analisando aí se houve uma suposta troca de informações entre, né, de remuneração entre empresas. Qual que é a lógica disso, né? A lógica disso vem, na verdade, e essa nota de instauração que é pública do CAD, ela se apoia muito em um guia de 2016 que foi lançado pela Federal Trade Commission e pelo Department of Justice lá dos Estados Unidos, em que eles falam claramente que a troca de informação sobre remuneração, né, e aí como um todo, não apenas salário, né, pode ser considerado um ilícito antitrust, né? E aí, e qual que é a lógica disso, né? A lógica é uma comparação que, ao mesmo tempo que uma troca de informação sobre preço, ou um acordo de preços em uma atividade principal de uma empresa é considerado um cartel, né? Então você não pode combinar, concorrentes não podem combinar preço de seus produtos, né? Existe também um mercado de trabalho, né, em que empresas lutam pelos profissionais, pelos melhores profissionais, né? E aqui, obviamente, né, a remuneração joga um fator bastante importante aí nessa contratação, né? Então, né, o que o FTC, o DOJ está dizendo, que o CAD está repetindo nessa investigação, é que informações de salário, especialmente, né, mas também a remuneração como um todo, são informações sensíveis, né? E a lógica concorrencial, né, a teoria concorrencial traz que quando você está reduzindo essa simetria, quando você está trocando essa informação, né, que é a troca de informação sensível, você está trazendo um contra-incentivo para as empresas competirem, né? Então, ao invés de a empresa, em um mercado principal, né, querer reduzir o preço para vender mais, né, a empresa perde o incentivo no mercado de trabalho para aumentar o salário e oferecer melhores condições, né? Então, essa é a lógica, né? Então, e aí, né, e o CAD está claramente dizendo isso, está investigando, falando assim, olha, né, você tem, inclusive, se você tiver um acordo, né, de manutenção ali de salários ou de não aumento de salários, você pode, de fato, ter, né, uma equiparação a um cartel qualquer, como teve, né, esse exemplo Lava Jato e tantos outros, né, o CAD está equiparando isso, pelo menos nessa técnica inicial. E a gente traz o ponto da anonimização, que o Bernardo já falou muito bem, eu não quero repetir, mas só para, né, deixar esse ponto muito claro, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, especialmente no contexto, né, de fusões e aquisições, em que vocês montam, né, nós montamos cantinhos e nós temos que revisar e anonimizar essa informação. O processo assim, é muito complexo, é muito difícil, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque você não pode deixar, né, a informação identificável, e o exemplo do Bernardo é perfeito, que a informação ela pode ficar, né,
facilmente identificada, né? E aí, né, olha só, chegando ao meu ponto, que vai ser também super rápido, o mesmo administrado que está sendo investigado, né, por uma alegada troca de informação sobre salário, está agora sendo forçado a publicar, né, um relatório que ele pode identificar esse salário, né, e é um ponto bastante sensível para as empresas. Então, aí chega a minha conclusão. E aí a minha última pergunta, né, é o porquê da transparência, né? Eu acho que e o porquê da transparência, especialmente desse dado sobre salário, que é o meu ponto principal aqui, eu trouxe até outras questões mais difíceis, mas não deveriam, né, o governo, ou a administração pública como um todo, tratar essa informação como eles tratam, por exemplo, imposto de renda, né? Se eles querem fiscalizar, não deveria o governo fiscalizar, porque, de fato, né, E o Nagali travou. Foi só ele ou nós também? Só ele, né? Acho que só ele. Voltou. Nagali, nós perdemos, acho que o último minuto, Os últimos, talvez. acho que 2 minutinhos da sua fala. lei de Murphy aqui, né? Não, o que eu tava dizendo, e agora para resumir mais ainda, que perdemos um tempinho aqui, né, o ponto é, o mesmo administrado que hoje está sendo investigado, né, por uma alegada troca de informação sobre remuneração, hoje é forçado né, a publicar relatório que ele sequer tem um controle de como essa informação vai ser processada, né? Então, isso é um ponto muito complexo e o meu ponto final era que o porquê existe essa transparência, porque a necessidade dessa transparência não deveria, né, o governo tratar esses dados, o governo como todo tratar esses dados da mesma forma que tratam, né, os relatórios de imposto de renda, né? Se existe uma necessidade de fiscalização, não deveria o governo ser responsável por isso, porque, né, essa questão da transparência trazer para uma investigação pública. Acho que o governo deveria tratar isso com um pouco mais de seriedade. Mas são esses meus pontos, Priscila. Super obrigada, Nagali. Juliana, agora a gente queria ouvir um pouquinho de você. A gente já falou muito juridiquês por aqui, tentamos não falar juridiquês, mas acabamos falando sempre. Agora a gente queria ouvir um pouquinho de você, a visão, e as preocupações aí de quem está à frente de um RH, de uma administração, dentro da companhia e tem também essas preocupações em relação à lei. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, obrigada por esse convite. Um prazer estar aqui com vocês. E acho muito importante a gente conseguir compartilhar esses pontos de preocupação, de atenção, de sensibilidade, né, para nós como empresas ao divulgar essas informações. Aqui na DTA, a DTA é uma empresa de engenharia portuária. Então, como foi colocado pelo Bernardo, pela Priscila anteriormente, realmente o nosso mercado especificamente é um mercado onde, por força da operação, é muito mais masculino do que feminino. A gente trabalha na área de engenharia portuária, a gente faz obras de alargamento de praia, de dragagem. Então, obviamente que nessas obras, o pessoal de frente de obra quase não tem mulher. A gente não porque a gente não queira contratar, mas porque não existem mulheres interessadas a essas vagas, né? A gente publica as vagas, a gente põe no LinkedIn, a gente divulga, a gente é super aberto a isso, mas não existem candidaturas femininas. Então, essa sim é uma preocupação que a gente tem, que puxa uma outra preocupação, que é a questão da possibilidade de não contratação por parte de clientes privados, a depender do resultado desses relatórios que vão ser divulgados pelo governo. Então, assim, o governo vai pegar os dados que estão no e-social e ele vai divulgar um relatório e
por conta de tudo isso que eu acabei de colocar, obviamente que vai aparecer que em algumas áreas a gente tem muito mais homens do que mulheres. Isso pode soar como um preconceito, como uma falta de vontade, de disposição da empresa de contratar mulheres, o que não é verdade. Nós trabalhamos tanto com clientes públicos como com clientes privados. Muito mais por parte dos privados, hoje em dia, quando a gente vai participar de algum processo concorrencial, a gente tem que preencher questionários enormes que eles podem sim invalidar a nossa participação nesse processo, falando justamente sobre contratação de mulheres, políticas de igualdade, enfim, todos esses temas que estão sendo abordados nesse projeto agora do governo, né? Então, a depender do teor do resultado desse relatório, isso pode sim ocasionar em alguns clientes optarem por desclassificar a DTA. Óbvio que a gente vai entrar com uma medida com recurso, vai ter que explicar, mas é uma preocupação nossa, porque é um trabalho enorme que a gente vai ter que vai passar a ter, enfim, e a gente espera que em algum momento o governo, que outras empresas consigam levar essas considerações para que isso seja de alguma forma adaptado, ajustado, porque essa é uma das nossas grandes preocupações. Além disso, Pri, existe sim a questão também abordada pelo Bernardo, da LGPD, porque em alguns CBOs, poucos, mas existem alguns que a gente tem 1 ou 2 cargos aqui na empresa. Então, quando sair esse relatório, não tem como essa informação ser protegida, ela vai ser explícita, porque a gente tem, enfim, em algumas áreas a gente tem só uma pessoa, né, que atende esse CBO, em algumas áreas nós temos 2, então essa é sim uma preocupação e eu não sei como que isso vai ser resolvido. Muito provavelmente a gente também tenha que pensar aí nessa questão de medida judicial de liminar, alguma coisa do tipo, para proteger esses funcionários, né, que obviamente não querem essa exposição, nem a gente quer isso. E eu acho que, por último, um outro ponto de atenção é que em algumas áreas de atuação do mercado, como a área de engenharia, existe sim uma tendência, uma realidade, né, do nosso mercado, que é a terceirização de alguns serviços. Então, inclusive, a gente tem dificuldade de contratar para alguns cargos específicos, pessoas que aceitem não ser prestadoras, porque existem profissionais que estão habituados há tanto tempo a trabalhar nas empresas como prestador de serviço, que a gente não consegue contratar, às vezes, se não for nesse formato. Principalmente quando são obras de um período curto de tempo, né? Então, as pessoas, os profissionais querem prestar um serviço, porque eles atendem a gente, às vezes atendem outra empresa também, e a gente tem dificuldade de contratar se não for nesse formato. Dito isso, uma vez que no E-Social a gente imputa todos os dados de CBO dos seletistas, na divulgação desse relatório, a gente entende que vai ter uma inverdade de alguns dados, né, dos números que vão ser publicados, o que também causa uma preocupação para a gente. Como que a gente lida com esses prestadores, que em algumas obras específicas nossas, a gente tem uma grande maioria de prestador de serviço, porque é pela natureza da operação, né? Então, essa é outra preocupação que a gente tem, que a gente também está esperando a coisa começar a acontecer, começar a rolar para ver como outras empresas também vão se posicionar em relação a isso, para ver enfim, para ver o que vai acontecer. Mas acho que é tudo. Acho que eu coloquei aqui todos os nossos pontos de atenção. Ótimo, Ju, super obrigada aí pela sua Imagina. contribuição. Acho que é super compartilhado pela grande maioria mesmo dos empregadores, né? A gente vai Sim. passar então a responder as perguntas. Antes disso, se a gente fosse um empregador, a gente teria que emitir relatório, tá?
e divulgar o nosso relatório, porque a gente está desde o começo da nossa minissérie aqui, do primeiro episódio da nossa minissérie, com mais de 100 participantes. Estou super feliz com isso. A audiência se manteve, isso é muito bom, porque é um nível de conversa que a gente pretendia mesmo manter. Antes de eu passar para a Mariana responder as perguntas que foram enviadas no chat, como eu mencionei aqui, né, essa minissérie vai contar com 2 eventos. A gente tinha primeiramente marcado para hoje, em razão da emissão do relatório, então a próxima data é a data posterior à apresentação, à consolidação desse relatório pelo Ministério do Trabalho. Então, o nosso evento vai ser no dia 17, isso, dia 17 de março, a próxima sessão aí de bate-papo, que é uma data que a gente imagina que a gente já vai ter esses relatórios para a gente poder identificar quais são os problemas e aí, de fato, ir para as medidas judiciais cabíveis dentro da divulgação, né? Tanto é que, em razão disso, no nosso próximo encontro, a gente vai trazer o nosso sócio de contencioso cível para discutir exatamente sobre essa questão das medidas judiciais. Não é 17 de março o evento próximo, me perdoa, gente, eu falei data errada. Eu acho que é 19, mas eu vou olhar. É 19 de março. Tá? Mariana, você pode, por gentileza, ir às perguntas aqui? Acho que a grande maioria a gente até já foi respondendo ao longo da fala, mas não custa a gente ir de novo, né? Vou repassar aqui. CNPJ com menos de 100 profissionais também tem que preencher o formulário, apesar de não ter as informações divulgadas? Bom, essa é uma pergunta interessante. Então tá o meu. É que a gente está na mesma sala, gente, desculpa. Vamos lá, essa é uma pergunta interessante porque o próprio portal do Ministério traz essa questão em uma das perguntas iniciais. Então, eles estipulam na primeira tela se você é uma empresa que tem 100 ou mais empregados, então esse questionamento é feito. Sob análise da própria legislação, é o seu. Pode deixar. Bom, analisando a legislação, é interessante a gente verificar o seguinte. Só um minutinho, gente. A legislação traz a obrigatoriedade de a gente imputar as informações apenas para as empresas que têm 100 ou mais empregados. Então, dessa forma, apesar do próprio site do Emprega Brasil trazer a possibilidade que as empresas façam o input dessas informações, não tem nenhuma obrigação legal específica para essas empresas que têm menos de 100 empregados. Já foi ventilado pelo próprio governo, e aí trazendo até informações meio que de bastidores para vocês, que possivelmente outros grupos, né? Então, esses grupos com menos de 100 empregados, futuramente passem também a fazer parte do rol de empresas que seriam fiscalizadas. Mas hoje, nesse momento, a obrigatoriedade é apenas para empresas com 100 ou mais empregados. Vamos lá para a próxima pergunta, em relação à quantidade de pessoas em relação a CNPJs. Então, CNPJ significa um em nome da matriz e outra declaração em nome das filiais. Como a Priscila trouxe para a gente, é importante que por CNPJ se tenha 100 ou mais empregados. Então, de novo, se na matriz tem 50 empregados e na filial tem 30 empregados, ainda que conjuntamente aquela empresa se juntar a todas as filiais contemple mais de 100 empregados, o sistema não está parametrizado para que a análise seja feita pelo grupo inteiro, mas sim por CNPJ. Então, até esse momento, a obrigatoriedade é, por CNPJ, ter 100 ou mais empregados. Então, essa é a distinção em relação à matriz, filial. Considere por CNPJ, que é mais seguro para fazer o lançamento das informações. Uma pergunta bem interessante que a gente recebeu
e que tem sido também, foi muito questionada lá na live com o Ministério do Trabalho, é se na contagem dos funcionários é considerado também o número de aprendizes. Todas as pessoas que recebem salário vão estar ali no formulário, tá? Então, uma das perguntas, obviamente, aprendizes, estagiários, todos que estão dentro da folha vão receber. Uma pergunta que me pareceu bem interessante e que tem mais razão de ser é empregados intermitentes estariam nesse relatório ou não? Então, empregados intermitentes que tenham recebido salário neste período vão aparecer no relatório. Quem não recebeu o salário, ou seja, aquele intermitente que está na fase do não ser selecionado ao trabalho, não vai aparecer lá, tá? Aqui uma pergunta, Mari, segundo a live realizada pelo Ministério do Trabalho, qualquer diferença entre homens e mulheres pode ser justificada pelas empresas, como nos casos em que o mercado por si só é muito masculino, como mencionado pela Juliana. Procede? Sim, procede. Acho que a gente também recebe. Estagiário recebe bolsa salário, bolsa auxílio. É que entra na folha também, tá, Gislene? Então, procede, tá, Henrique? De fato, haverá a possibilidade de fazer essa justificativa, mas essa justificativa vai ser feita por meio de um relatório paralelo. Ele não vai constar lá no relatório emitido pelo Ministério do Trabalho. Acho que tem uma pergunta da outra Giovana aqui. pergunta é o que pode ser considerado como plano de cargos e salários ou plano de carreira para fins de respostas ao formulário do portal Emprega Brasil? Essa é uma pergunta interessante. Hoje a gente não precisa ter mais a homologação do plano. Também responde a pergunta da Giovana, tá? Que a Giovana perguntou entender melhor o uso de CBO. Então, o plano de cargos e salários, ele não necessariamente precisa ser homologado, então é importante que a empresa tenha internamente um documento, uma política que demonstre como é a estruturação dos cargos e salários que são implementados e consiga, de fato, demonstrar em eventual fiscalização que isso é aplicado. Então, acho que esse também é um ponto importante. Não basta ter só no papel, é preciso que, de fato, você consiga demonstrar a questão da especificidade técnica, tempo de formação, esses tipos de critério que são usualmente utilizados dentro das estruturas de planos de cargos e salários. Tem uma outra pergunta aqui em relação ao qual o prazo o Ministério tem para retornar as informações obtidas. A ideia é que, pelo que eles comentaram com a gente, é que o formulário vai ser, sim, disponibilizado no dia 17, por isso que a gente fez o agendamento do nosso próximo encontro no dia 19. Então, possivelmente, o relatório vai ser disponibilizado para as empresas no dia 17. Não sabemos se vai ter alguma modificação nessa data por conta do prazo que foi prorrogado para o input das informações no portal Emprega Brasil. Mas, a priori, o que o governo divulgou publicamente é que seria disponibilizado numa nova plataforma o relatório no dia 17. Tem uma pergunta aqui da Lilian, querida também, nossa convidada do próximo evento do dia 19. A ideia é exibir o relatório paralelo, né? Esse relatório que a gente está chamando de justificativa, explicações em relação ao relatório principal no site da organização. Tanto a lei quanto o procedimento interno não tem obrigação, não fala exatamente aonde tem que divulgar. Então, o entendimento do Ministério do Trabalho, que eles expuseram na live, é de que esse relatório, o consolidado pelo Ministério do Trabalho, ele deve ser divulgado em todos os meios que aquela empresa usa para fazer qualquer tipo de divulgação. Então, se ela tiver redes sociais, em redes sociais, se ela tiver só o site, só no site, LinkedIn, etc., tá? E a gente recomenda, obviamente, que se for feito um relatório paralelo, né, de justificativa, que ele também seja apresentado nas mesmas plataformas que for apresentado o relatório principal. Bom, temos uma outra pergunta. Remuneração, como informar bônus PLR se as metas são definidas só no início do ano, mas só são medidas se foram alcançadas depois de um certo ciclo, geralmente anual. Em relação a isso, a gente tem algumas diferenças aqui, né? O bônus, se ele é pago com uma certa eventualidade, ele até pode ser caracterizado remuneração. Então, isso depende da política de bônus de cada companhia.
O PLR ele não é considerado remuneração, tá? Ele é um plano de participação em lucros ou resultados, ou um plano de resultados propriamente dito. Então, ele não entra como base aqui para remuneração. Um outro dado importante que eu acho que vale também trazer é a base de dados que está sendo utilizado. Então, é sempre do ano anterior. Então, apesar da gente, o relatório se referir a 2024, a base de dados que está sendo utilizada foram das informações que foram imputadas no e-social na database anterior, né? Então, tem esse também, essa questão, né? Se foi pago algum tipo de remuneração, também vai ser levado em conta ao que já está lá. Então, não são novas informações, são informações antigas. Tem uma pergunta a respeito do incentivo fiscal. A licença maternidade teve essa lei estendida já tem bastante tempo, tá? E tem incentivo fiscal da diferença. Então, empresas que optam pela extensão de 4 para 6 meses, durante esses 2 meses, todo o valor que ela paga, além de ser despesa operacional, como já é de praxe, isso a gente está falando para empresas de lucro real, não de lucro presumido. Ainda tem incentivo fiscal, tá? Nossa, tem bastante pergunta. Prolabore entra na contagem da mesma forma que a gente falou sobre aprendiz, estagiário, tudo que transita em folha vai ser computado, mesmo não sendo considerado como empregado. Em tese, um diretor, alguém que receba a Prolabore, ele não é classificado como empregado, ele até pode ser, pode acumular as duas funções, mas em tese não entra como empregado na categoria, mas entra como remuneração e na folha, então vai estar lá também. A gente tem aqui um outro questionamento. A lei, em algum momento, vai requerer que, de fato, o empregado equalize ou igualize a remuneração entre homem e mulher? Então, o relatório foi disponibilizado. A gente até vai tratar com mais detalhes no próximo evento, mas a lei já traz o que vai precisar ser feito. Então, vai ser necessário, se for identificado algum tipo de disparidade salarial pelo relatório, que a companhia passe a organizar internamente eventuais autorizações legais para essa disparidade. Então, a gente tem um artigo de lei que permite que existam diferenças salariais decorrentes de especificidade técnica, tempo de posição. Então, esse tipo de diferença legal que não necessariamente vai, de fato, refletir a verdade. Esse é o grande desafio do relatório, porque o relatório não traz essa especificidade em razão do tempo de formação, tempo na posição, especificidade técnica. Então, a empresa vai ter que demonstrar, eventualmente, isso para os auditores fiscais do trabalho, que existem justificativas legais para aquela disparidade, que aquele número que foi publicado no relatório, de fato, não representa uma efetiva disparidade salarial entre homens e mulheres. E, além disso, se não for possível demonstrar isso para os fiscais do trabalho, a empresa vai ter que elaborar um plano de mitigação. E esse plano vai ter que ser feito em conjunto com os sindicatos, onde serão estabelecidas metas, programas, estruturações para que, de fato, seja erradicada essa diferença salarial entre homens e mulheres. Excelente pergunta aqui do Antônio. Como a lei trata aqueles que não se identificam como homem nem mulher, o não binário? Pois é, né? A gente está falando justamente de uma lei que vem para tratar de diversidade e ela traz já logo de cara uma questão impositiva. Como eu mencionei até em relação àquele gráfico de mulheres negras e mulheres não negras, isso vai depender da própria autodeclaração da pessoa, né? Mas o relatório em si, ele não vai trazer essa discrepância. Até eu não sei como que o relatório vai identificar, porque não existe essa opção no formulário. São homens e mulheres, né? Então, é mais uma dúvida, inclusive foi base de uma das liminares também, mas que foi indeferida, tá? Essa questão do não binário. Aqui, o divulgar o relatório paralelo com justificativas não pode ser uma antecipação dos argumentos? Até pode, mas
como a maior preocupação da empresa é, logo de imediato, o mercado, os clientes, os parceiros, para ela manter a sua preocupação com a imagem, talvez seja o caso de já apresentar esse relatório, ainda que não tão detalhado quanto ele vai ser apresentado numa eventual autuação, tá? Acho que é isso. A gente vai encerrar então. Diretor estatutário. Então, como eu disse, né, na classificação eles estão colocando salário. Salário não é o que é recebido por um diretor estatutário que recebe só pro labore. Faz parte da remuneração. É que no formulário traz remuneração e no relatório traz salário. Então, eu entendo e estou recomendando às empresas que coloquem os que recebem pro labore também no preenchimento do formulário. Em razão do avançado do tempo e até para a gente respeitar aí nossos convidados e as pessoas que tiveram com a gente. A gente agradece muito a participação de todos, ativamente aqui com as perguntas, os painelistas, a nossa convidada Juliana, super obrigada. E a gente se encontra de novo no dia 19, espero que com boas novas a respeito da emissão do relatório, gente. Bom dia para todos. Bom dia, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia.